cabeça pra cima. No programa de hoje você vai entender o que é a superbactéria. Há perigo da população de modo geral ser afetada, ser contaminada? Como lidar com ela? Como combater? Como se proteger? Nós vamos ao informativo e voltamos com um excelente debate. Desde 2003, soldados americanos que sobreviveram a graves ferimentos no Iraque tiveram que enfrentar um inimigo ainda mais mortal quando retornaram aos Estados Unidos. Debilitados por cirurgias e entupidos de antibióticos, se tornaram presas fáceis para bactérias que atacam justamente pessoas com problemas graves de saúde. No caso americano, a responsável foi uma bactéria que contaminou 700 soldados entre 2003 e 2007. Agora é a vez do Brasil enfrentar um surto de KPC. Ambas as bactérias, é bom frisar, são do tipo oportunistas, que atacam geralmente pessoas com um quadro de saúde complicado, agravado por alguma doença. As vítimas preferidas são pessoas gravemente feridas ou que estão internadas em UTIs, submetidas a vários procedimentos de caráter invasivo. As pessoas que morreram no Brasil enquadram-se neste perfil. Quem está saudável não corre riscos significativos. Embora este ano esteja fazendo mais vítimas no Brasil, a KPC, pode-se dizer, é uma doença velha conhecida. Foi descrita e isolada pela primeira vez em um hospital da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em 2001. O primeiro surto aconteceu em agosto de 2003, em Nova York. No total, 47% dos pacientes afetados morreram. De Nova York, a bactéria foi registrada em outros 7 estados americanos e em pouco tempo já estava circulando por Israel, China e França. Em 2005, foi registrado o primeiro caso no Brasil. Conosco hoje para debater Marcos Dornelas, que é microbiologista. Bem-vindo, doutor Marcos. Muito bom tê-lo aqui com a gente hoje. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço por toda a importância que está se dando aos micro-organismos de um modo geral. Tá certo. Eu creio que, de alguma forma, quando há uma emergência, parece que todo mundo se assusta e quer debater um assunto que é importante o tempo todo. Não é verdade? Não é só agora, é algo que merece. Já a gente vai entender por quê. Hoje também aqui Alexandre Milagres, que é pneumatologista, coordenador do Centro de Apoio ao Tabagismo. É assim mesmo que pronuncia a sua especialidade? É pneumologista. Pneumologista. Isso. Pneumo é ar. Ar. Ou seja, as questões do pulmão. Isso, das vias aéreas. Tá certo. Muito bom tê-lo aqui. Bem-vindo. Obrigado. Bem, a superbactéria está graçando, né? Aqui no Brasil a gente vê que ela já houve surtos, podemos, eu creio que chamar assim, em outros países do mundo, e agora temos um pequeno surto aqui no Brasil. Não sei se até essa palavra é apropriada, mas vamos lá, o que é a superbactéria? Como é que vocês, de uma forma mais simples, né, acessível ao telespectador, descreveriam? Ao meu ver, esse termo é um pouco superdimensionado, devido ao seguinte fato: superbactéria, às vezes a gente encontra isso na mídia, mostrando, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, uma outra bactéria foi chamada também de superbactéria. Então, na realidade, são vários micro-organismos. Então, existem várias superbactérias. Existem várias superbactérias. São micro-organismos que apresentam um nível de resistência aos antimicrobianos bastante elevado. Ou seja, aos antibióticos. Aos antibióticos. Certo. Exatamente. E com isso, quando ocorre um surto desse micro-organismo, tem uma relevância muito importante e uma dimensão bastante considerada na mídia como um todo. Observamos esses micro-organismos em todo o mundo. Esse ano mesmo, em março, houve o surgimento de uma nova superbactéria na Índia. Foi bastante veiculado na mídia internacional. Entendi. A gente percebe que a globalização, ou seja, há uma movimentação muito grande de pessoas e incrivelmente a gente percebe, por exemplo, que muitas vezes pessoas do primeiro mundo vão a esses países emergentes. A gente sabe, por exemplo, que aqui no Brasil acontece muito isso. Vem para cá, por exemplo, para fazer uma cirurgia estética planejada. Não é que veio aqui de repente surgiu uma... Não, vem com essa intenção. E a gente sabe que a Índia também, pessoas vão lá para fazer cirurgias, daí voltam para os seus países e dessa forma, então, se foram contaminados, as bactérias viajam mais rápido do que a gente pode imaginar. Muito mais rápido.
Na realidade, é conhecido como turismo médico, né? Certo. As pessoas vão em busca de técnicas cirúrgicas e menores custos. Entendi. E pode acontecer de se contaminar com alguns desses micro-organismos e, posteriormente, esse micro-organismo ser identificado no seu país de origem, que foi o que aconteceu com uma outra bactéria na Índia. O paciente voltou para a Escócia, onde foi identificado. No Brasil, o que nós observamos, o caso de Brasília, que está tendo a maior repercussão, é conhecida, né, bastante veiculada. Então ela não é uma KPC. nova bactéria, é uma bactéria que agora é nova, digamos assim, entre aspas, no Brasil, mas ela tem aparecido em outros lugares do mundo. Na realidade... Nem no Brasil ela é nova, né? Parece que já teve... Não, no caso do Brasil, essa bactéria é uma bactéria que todos nós, de um modo geral, temos essa bactéria no nosso intestino. Essa KPC, que está sendo veiculada bastante na mídia, é uma Klebsiella pneumoniae, que é uma bactéria normal do trato intestinal. As pessoas podem ter essa bactéria. O que acontece é que ela adquire condições de produzir algumas enzimas, que essa enzima, ela degrada os antibióticos. Com isso, não deixa o antibiótico. É o que a gente chamaria, tipo assim, uma mutação? Seria como uma mutação, justamente. Ela adquire condições, ou seja, elementos genéticos que vão proporcionar que ela produza essas enzimas que vão quebrar os anéis dos antibióticos. Com isso, vão evitar que ele tenha ação sobre a bactéria. Tá certo. Bem, nós temos aqui também um pneumologista, agora eu acertei, né? A gente percebe que a sua especialidade, doutor, é provavelmente uma das, eu sei que a garganta, a otorrinolaringologia, provavelmente é a outra companheira que leva o brasileiro a se automedicar com antibióticos com mais frequência, que é realmente uma prática extremamente nociva, né, a automedicação. E a gente sabe que provavelmente agora, com algumas, o Ministério da Saúde parece que está começando a mexer os pauzinhos para essa situação, no mínimo, diminuir no Brasil. Como é que é isso? Como é que o senhor vê esse momento, há motivo para susto? Porque quando fala isso, uma superbactéria, todo mundo fala, nossa, eu posso ser contaminado, tipo como se fosse uma meningite ou uma gripe suína, alguma coisa. Como é que funciona o contágio, a contaminação por essa bactéria? Como o Marcos falou, né, a bactéria ela é uma bactéria que pode ser inocente e ela de repente se transforma numa bactéria com poder de fazer mal às pessoas muito grandes. É a mesma bactéria que sofre uma transformação. E essa transformação, em parte, se dá porque em algum momento ela tentou-se combatê-la, mas combateu-se de uma forma irregular, inadequada. Então, por exemplo, se essa bactéria, ao fazer uma infecção em alguém, ela mereça um antibiótico X e não o Y, mereça uma dose X e não Y. Então não parar de tomar quando começa a se sentir melhor, tomar os 5 dias, 8 dias que o médico prescreveu. Isso, e mereça além da dose, um tempo estipulado, e esse tempo não é o acaso. Existem estudos que dizem que para tal bactéria, tais e tais antibióticos são os mais adequados, na dose determinada e por um tempo determinado. Então, muitas vezes, a automedicação já passa por esses 3 processos, passa por cima, porque às vezes a escolha para combater aquela bactéria foi feita pelo antibiótico que o vizinho tomou. Então, ele tinha uma dor de garganta ou tinha uma outra infecção, tomou um antibiótico, eu também vou tomar porque ele ficou bom. E às vezes aquele antibiótico era bom para o vizinho, e era mal para a bactéria do vizinho, mas não para a infecção dele. A sua é outra. E além disso, aquele antibiótico, vamos dizer que por acaso tivesse sido bem escolhido, uma sorte, e aí você tem que tomar aquilo 4 gramas por dia. E aí você toma 1 grama por dia, você, mesmo que seja no tempo adequado, mas você fez uma subdose. Isso vai fazer com que a bactéria, algumas vão escapar, né? Algumas vão embora, as mais frágeis, mas algumas vão escapar. As que escapam desse tratamento inadequado,
elas ficam, de uma certa forma, já conhecem aquele antibiótico, né? Conhecem o inimigo. Alguma forma de defesa, né? Exatamente. Se desenvolvem... Isso é que a gente também chama em parte de mutação, né? Ela passa a não ser mais sensível àqueles antibióticos aos quais ela era sensível. Pegando um adendo, Alexandre, justamente com relação a essa questão, quando se tem uma população onde um antibiótico tem 10 indivíduos, onde o antibiótico mata 9 e um sobrevive, o que vai acontecer? O antibiótico não vai agir sobre aquele, mas matou a concorrência que tem com ele. Com isso faz com que esse indivíduo um fortalecimento duplo. Muito mais, exatamente. Além dele provavelmente ele já sobreviveu porque era mais forte. Isso. Daí e ainda assim ele de alguma forma pegou informação sobre aquilo para se defender. Isso. E ainda você foi lá e eliminou a concorrência. Exatamente. Isso se chama, né, que a gente conhece, a pressão seletiva pelos antibióticos. Entendo. Quando a gente vê esse termo técnico, na realidade nada mais é do que isso. Então, superbactéria, pelo que vocês resumindo aqui, né, para nós leigos que estamos assistindo, é quando uma bactéria, por vários processos, um deles colocados aqui por vocês dois já, sobretudo a questão do uso inadequado do antibiótico, faz com que aquela bactéria vá se transformando, ou se mutando, enfim, e vai se tornando resistente aos antibióticos que existem na praça. Então, se aquela pessoa, ou de repente uma bactéria que está até presente. Agora, nós temos que ir ao intervalo, e vocês falaram sobre a presença dessa bactéria, claro que de repente não com essa mutação toda, mas a gente sabe que nesses processos, de alguma forma, nesse caso específico, as pessoas, pelo que o Ministério da Saúde tem dito que estão em risco, são as pessoas que estão criticamente doentes ou estão em UTIs, em hospitais, com baixa resistência, mas qualquer um de nós pode sofrer um acidente e parar no hospital todo arrebentado. Exato. Então, ao mesmo tempo que a gente está seguro, então nós vamos ao intervalo e eu gostaria que a gente continuasse entendendo quais são os aspectos que levam à formação de uma bactéria. Aliás, eu gostaria também de saber a diferença de bactéria para vírus e fungos, são classificações. E tudo a gente toma antibiótico para tudo isso, não é verdade? Então a gente vai voltar entendendo qual é a diferença entre eles e também essa questão de quem está em risco, né, com a superbactéria e quais são os sintomas, por exemplo, de quem é afetado. A gente volta já para responder todas as suas perguntas. Mundo fica assustado e, de certo modo, há riscos mesmo, porque nós sabemos que, basicamente, ela está restrita pelo que eu superbactéria. E claro que numa hora como essa, a gente ouve essa palavra, todo mundo fica assustado. E de certo modo há riscos mesmo, porque nós sabemos que basicamente ela está restrita pelo que eu li, né, aos hospitais, a UTIs, e não é tão fácil assim chegar a uma UTI, mas, por exemplo, uma pessoa pode sofrer um grave acidente, ter muitos traumas, politraumatismos, e a gente sabe que essa situação é isso mesmo, deixa alguém mais susceptível a ser contaminado. Claro, se ela estiver num ambiente onde a superbactéria esteja agindo, como é que é isso? Como é que, inclusive, uma superbactéria consegue agir num lugar que devia ser estéril, limpo, né? Como é que é isso? No ambiente hospitalar, de um modo geral, existe o tratamento dos pacientes com vários tipos de antibióticos. É natural ocorrer a pressão seletiva por vários aspectos. Então, se existe um lugar onde vai acontecer isso, é dentro de um hospital que tem muita gente tomando. A probabilidade é muito maior. Tá certo. Além disso, normalmente, essas bactérias elas estão tendo uma ação maior naqueles pacientes que têm aquele chamado imunocomprometimento. Está com alguma deficiência do seu sistema imune e aí ele não consegue combater aquele micro-organismo. Ele não consegue combater de forma natural, como uma pessoa saudável faz. Entendi. Exatamente. É necessário entrar com antibiótico para que combata esse micro-organismo. Quando a gente combate esse micro-organismo, pode ocorrer aquilo que nós chamamos da pressão seletiva, que nós comentamos no bloco anterior, ou pode ocorrer também transferência de material genético de um micro-organismo para outro, levando o
que nós chamamos de cassete de resistência, ou seja, levando as condições favoráveis para que o outro micro-organismo passe a ser resistente. Isso ocorre dentro do hospital. A probabilidade é maior.